Novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, deletou vídeos antigos que geraram controvérsia. Será que nós teremos mais uma era de polêmica ou, enfim, o MEC poderá ser tocado com agenda de prioridades reais? Manifesto em defesa da sustentabilidade ambiental reúne economistas liberais por uma agenda de convergência e um caso de abuso policial em São Paulo revolta até o ouvidor das polícias. Hoje, com comentários de Pedro Cunha Lima, Nathalie Antrastel e Irapuan Santana e apresentando o líder Livres Guilherme Magalhães, veja agora o Livres Notícia. Enfim, tivemos a confirmação do novo ministro da Educação. Milton Ribeiro já foi vice-reitor da Universidade Mackenzie, uma das mais tradicionais de São Paulo, é graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, mestre em Direito Constitucional pela Mackenzie e doutor em Educação pela USP. Aos 62 anos, é também militar da reserva do Exército e pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Um pouco antes do anúncio, Bolsonaro também nomeou indicados do ex-ministro Weintraub para o Conselho Nacional de Educação, gesto que foi interpretado por muita gente como um sinal de continuidade da linha ideológica que foi conduzida no MEC durante a gestão do ex-ministro, que muito atrasa o país, né? O que dá ainda mais força a essa interpretação são as declarações polêmicas de Milton que vieram à tona desde o seu anúncio como novo ministro. Em 2018, Ribeiro afirmou que, abre aspas, a linha existencialista de pensamento é ensinada nas universidades e incentiva uma prática totalmente sem limites do sexo. Fecha aspas. Em abril de 2016, a Igreja Presbiteriana Jardim de Oração publicou um vídeo com o título A Vara da Disciplina, em que o pastor defende castigos físicos na educação das crianças que precisariam, nas palavras dele, sentir dor para serem de fato educadas. Segundo a imprensa, o ministro mandou que esses vídeos sejam excluídos. Bem, tomara que o gesto de excluir o vídeo signifique uma disposição em evitar a polêmica e uma escolha por separar a sua atuação religiosa como pastor da sua atuação como ministro da Educação. Como a gente sabe, o Brasil tem muitos desafios concretos para que a nossa educação tenha uma qualidade minimamente compatível com o investimento que a sociedade brasileira já faz nessa área na destinação de impostos. Sobre os desafios do novo ministro, vamos conferir agora o comentário do presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nosso associado Pedro Cunha Lima. Em relação ao novo ministro da Educação, a gente entende que o caminho a ser trilhado passa por um equilíbrio e uma capacidade de diálogo. A educação pública brasileira funciona em um sistema que envolve secretarias estaduais e municipais, então precisa articular esse sistema para que ele entregue resultado e também por um foco, uma concentração única e exclusiva na agenda técnica que importa. A gente precisa ter uma participação muito dedicada do ministro no debate do novo Fundeb. Existe uma expectativa imensa de ser votada semana que vem. A gente precisa tratar da valorização da carreira do professor, uma carreira que deixou de ser atrativa, se é que já foi atrativa um dia. Os jovens, cada vez mais, e os números mostram isso, não querem ser professores, professoras, porque existe um desestímulo imenso. A gente precisa, além de falar de valorização do professor, falar de formação do professor. O Brasil tem um modelo de formação que evidentemente não funciona, desde a formação na graduação até a sua formação continuada. Então existe uma agenda imensa que precisa ser debatida e a gente espera que o novo ministro entenda que não é momento de ficar entrando em polêmica, de ficar querendo bater boca em rede social. O momento é de entregar resultado, de dar uma sinalização que mostre compromisso com a educação. Tem aí uma pandemia em curso que exige uma nova estrutura de retomada de aulas, tem o Enem, tem a dificuldade de se superar etapas básicas, elementares, como é o caso da falta de vaga na creche. Então o ministro precisa chegar com essa visão e concentrado nessa agenda técnica. O manifesto que pede medidas de responsabilidade ambiental na retomada da economia após a crise da Covid-19 reuniu hoje diversos economistas liberais, como Armínio Fraga, Eduardo Guardia, Ilan Goldfan, Joaquim Levy, Maílson da Nóbrega, Henrique Meirelles e também o conselheiro acadêmico do Livres, Pércio Arida. Quem vai contar um pouco pra gente sobre essa iniciativa é a especialista em sustentabilidade Nathalie Antrastel. Hoje, na verdade, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã,
ocorre o lançamento de uma iniciativa muito auspiciosa, denominada Convergência pelo Brasil, que tem como foco promover uma transição resiliente, enfim, de baixo carbono da nossa economia. Não é papo de ambientalista, não é papo de gente que fala de economia verde. Na verdade, é uma iniciativa hoje endossada por 17 ex-ministros da Fazenda e banqueiros centrais, do calibre de Rubens Recupero, Pércio Arida, Pedro Malan e tantos outros, que estão colocando de fato uma agenda, enfim, e vários princípios práticos para ser implementada no país com foco na gestão de riscos climáticos. É bastante interessante, Mano, porque nunca antes esse grupo, né, de banqueiros centrais e ministros se reuniu para fazer alguma declaração conjunta ou, enfim, para trocar ideias, e está fazendo nesse momento em que a gente vive uma verdadeira, enfim, crise climática, toda uma discussão que está colocada no mundo inteiro. E, de uma forma muito propositiva, estão colocando uma agenda, não para a gente promover, não para a gente ficar falando do assunto, não, é para alcançar mesmo. O que é que a gente tem que fazer nesse país, nas condições que estão dadas agora, aqui agora, né, para tudo isso avançar. E eu acho que tem um pano de fundo muito interessante, como todos vocês sabem, hoje o Brasil está sendo muito questionado, pode ter dificuldades aí para atrair investimentos na retomada pós-pandemia, porque a gente ainda está tolerando, enfim, uma economia de desmatamento ilegal absolutamente desfavorável a todos nós, que causa uma instabilidade grande no ambiente de negócios e nos atrapalha, inclusive, nas parcerias comerciais internacionais. Então, nesse momento em que você vê que, não, o Brasil tem bons quadros, tem gente que já formulou política macroeconômica, né, que sabe que para você garantir estabilidade financeira e controle da inflação, cada vez mais tem que estar prestando atenção na questão dos riscos climáticos, se une e coloca essa pauta. O ouvidor das polícias de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, solicitou que a Corregedoria da PM investigue o caso dos policiais filmados agredindo uma mulher em Parelheiros, comunidade que fica na capital paulista. Na ação, um dos policiais chega a pisar no pescoço da comerciante e a arrastá-la. Em entrevista aos repórteres Felipe Reschke e Paula Félix do Estadão, o ouvidor declarou o seguinte, abre aspas, é repugnante, repugnante. Aquilo não coaduna com a prática da atividade policial. A senhora já estava no chão, não tem sentido, é um absurdo. Fecha aspas. Quem comenta agora pra gente é o consultor jurídico do Livres e coordenador da nossa setorial Luiz Gama, Irapuã Santana. Mais uma vez, a polícia atua de modo pontualmente errado, né? O problema é que esse pontual está acontecendo todo dia e toda hora, né? É rotineiro, a gente vê os abusos policiais ocorrendo por aí. Então, o que a gente pode fazer? Vai fazer uma investigação como se fosse uma responsabilidade meramente individual daquele cara que está lá na praça, né? E o comandante? E o chefe dele? E o chefe do chefe? O que vai acontecer? Não tem responsabilidade nenhuma a respeito disso, a respeito desse modus operandi que acontece, né, diariamente no nosso estado, aqui em São Paulo, e no Rio, e em todo lugar do Brasil. Os erros policiais acontecem cotidianamente e ninguém cai, né? O menino João Pedro morreu e ninguém caiu, nenhum secretário caiu, nenhum comandante caiu, ninguém foi, apenas rola um afastamento e para por aí, né? Então, na verdade, é revoltante a gente ver as pessoas indo para a televisão falar que é repugnante, mas nada muda a não ser falar que vão investigar, né? As pessoas são afastadas e depois voltam às ruas. Isso não pode se manter dessa forma. E agora vamos conhecer o historiador Guilherme Henrique Magalhães, coordenador do nosso Clube do Livro e líder Livres em Belo Horizonte. Quero ajudar o Livres a construir políticas públicas e educacionais que garantam a autonomia de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Também quero levar a mensagem de um liberalismo mais inclusivo, focado nos problemas do Brasil e nas soluções que sejam aplicáveis à nossa realidade. Pessoal, amanhã o Livres aqui no RN promoverá uma live onde conversaremos sobre plano diretor daqui de Natal. Eu e o Arthur Dutra convidamos a Sofia Mota e o Hugo Medeiros, que são arquitetos e urbanistas, e o Guga de Macedo, que atua no mercado imobiliário já há um tempo.
Transmitiremos pelo Facebook do próprio Livres, a nível nacional. Então, pessoal, anota aí na agenda, 18 horas amanhã, vamos conversar sobre o plano diretor. A última de João Campos, menino mimado de Dona Renata e de Eduardo, que quer ser prefeito da cidade do Recife sem ter experiência ou capacidade técnica ou de diálogo, pois nunca bateu um prego numa barra de sabão. Se reuniu com um bando de socialistas da União da Juventude Socialista, que nada tem a ver com nenhum tipo de movimento de profissionais de entregas ou profissionais que trabalham com aplicativos, e quer propor no Congresso Nacional uma regulamentação para a atividade. Segundo ele, abre aspas, ele quer fazer uma espécie de lei do Uber. E esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira traz sempre para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E você pode continuar acompanhando o nosso trabalho ao longo do dia baixando o aplicativo do Livres exclusivo para associados. Baixa agora mesmo no seu aparelho celular. O link para download está disponível aqui na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.